Olá você, seja muito bem-vindo à quinta aula do oitavo módulo do treinamento de cilindros hidráulicos e nessa aula a gente vai aprender a calcular a força de abertura de um cilindro hidráulico. Força de abertura. Nessa aula vamos aprender a calcular a força exercida pelo cilindro hidráulico realizando o movimento de abertura. Esse movimento também é chamado de movimento de avanço. A força exercida pelo cilindro quando a haste está abrindo, quando ela está saindo para fora. A gente vai estar calculando agora a força exercida quando o cilindro está realizando o movimento de abertura. Para se calcular a força de abertura de um cilindro hidráulico, precisamos saber a pressão do sistema hidráulico. Pressão do sistema. A pressão do sistema hidráulico parte inicialmente da bomba hidráulica. Existem uma infinidade de tipos de bombas e elas podem variar tanto no formato, no tipo, na flange, a carcaça, o eixo, o encaixe, o corpo e a tomada de óleo. Cada uma tem a sua especificação, cada uma tem uma vazão, cada tipo de bomba é para uma determinada aplicação. Porém, não vamos entrar muito a fundo agora nesse detalhe, pois isso vamos ver especificamente no próximo treinamento, que será o treinamento de sistemas hidráulicos. Então lá a gente vai ter uma aula que a gente vai falar especificamente sobre os tipos e as variações de bomba, ok? Ainda dentro da pressão do sistema, podemos ter uma válvula reguladora de pressão, que pode abaixar a pressão da linha antes de chegar ao cilindro hidráulico, o que por sua vez acaba influenciando diretamente na força de abertura ou na força de fechamento, ou em ambas. Na linha de pressão eu posso ter uma válvula reguladora que eu consigo aí abaixar a pressão da linha, ou seja, ela restringe a vazão da bomba, consequentemente abaixa a pressão e chegando uma pressão menor no cilindro, eu influencio diretamente no cálculo da força. Nesse caso aqui, vamos considerar aí uma pressão de 180 bar, independente do sistema hidráulico. Se a bomba vai estar ligada diretamente ou indireta através de uma válvula, ou seja, a gente vai considerar aqui uma pressão de 180 bar, que pode ser tanto a bomba, uma bomba que trabalhe a 180 bar direto, ou eu posso ter aí uma bomba maior de 220, de 240 bar e ter uma válvula reguladora abaixando essa pressão para 180 bar. Independente do jeito ou da forma construtiva do sistema, para a questão de cálculo, a gente vai considerar 180 bar de pressão, ok? Força de abertura, vamos lá a fórmula. Vocês podem ver aqui que eu tenho duas fórmulas. Essa daqui é a fórmula teórica e essa daqui é a fórmula prática. Qual que é a diferença das duas? Na fórmula prática, a gente tem mais um fator aqui que é o N. Esse N aqui, ó, é eficiência do sistema. Existe aí uma série de considerações e cálculos que precisam ser feitas para cada sistema para a gente poder chegar nesse N aqui que é a eficiência do sistema. Essa eficiência pode variar aí de 70%, 80%, 90%, depende muito de cada sistema hidráulico. Por uma questão de cálculo, aqui a gente vai trabalhar com a fórmula teórica. No próximo treinamento, que vai ser o de cálculos e dimensionamentos hidráulicos, a gente vai ter uma aula aí que a gente vai tratar especificamente aqui desse carinha, o N aqui, a eficiência do sistema hidráulico. Para a questão de cálculo, a gente vai trabalhar com a fórmula teórica. A fórmula teórica é o FA, que é a força de abertura, que é igual ao AB, que é a área da base, vezes a pressão do sistema. A área da base aqui, vezes a pressão, eu tenho a força de abertura do cilindro. Então vamos aos dados aí, né? A pressão a gente vai ter que é uma pressão de 180 bar constante. O diâmetro interno da camisa 4,5. Convertendo aí eu tenho 114,3 milímetros, que corresponde aí a 11,43 centímetros. Passando isso daqui para raio,
a gente já sabe que o raio é o diâmetro dividido por 2. O meu raio vai ser o 11,43 dividido por 2 e eu vou ter um raio aí de 5,71 centímetros. E agora a gente só vai trocar valores aqui na fórmula. Então a fórmula é a força de abertura é igual à área da base vezes a pressão. A área da base é dada por πr ao quadrado, que eu puxei aqui do lado, ó. Área da base igual a π vezes r ao quadrado. Então a área da base 3,14 vezes o raio que a gente calculou anteriormente lá, 5,715 elevado ao quadrado. Resolvendo essa continha aqui, eu tenho 32,66, ok? Vezes o 3,14, eu chego aí a minha área da base de 102,55 centímetros quadrados. E aqui, fazendo uma conversãozinha rápida, 1 bar é igual a 10 newtons por centímetro quadrado, então, consequentemente, 180 bar vai ser aí 1.800 newton por centímetro quadrado, ok? Então, aqui na minha fórmula, eu vou jogar esses 1.800 newton por centímetro quadrado. E resolvendo aqui essa continha, eu tenho a minha força de abertura de 184.590 newton de força de abertura. Agora que já temos a força em newton, precisamos converter para quilo. E para converter essa medida para quilo, podemos utilizar aí uma regra de 3 simples. 10 newtons é igual a 1 quilo. Eu aproximei esse 1 kg aqui, tá? Ele não dá 1 kg certinho, ele dá um pouquinho mais. Porém, dá para a gente trabalhar aí facilmente aproximando para 1 kg tranquilamente. 184.590 vai ser igual a x quilos. Multiplicando em x aqui, né? Que é a regra de 3, eu tenho x vezes 10 é igual a 184.590 vezes 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, esse 10 que está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, ficando o meu x igual a 184.590 dividido por 10 de x, que ele vai ser 18.459 quilos. É a força de abertura do cilindro. Convertendo aí para toneladas, eu tenho 18,4 toneladas de força de abertura desse cilindro aqui a 180 bar. Lembrando que, como a pressão lá, ela é um fator que está multiplicando, quanto mais eu aumento a pressão aqui, ó, independente do tamanho do cilindro, quanto mais eu aumento a pressão, maior vai ser essa força aqui. E quanto mais eu diminuo a pressão, menor vai ser essa força também. O que acontece? O dimensionamento de um cilindro hidráulico, por isso que eu fiz questão de montar um curso separado que vai ser feito futuramente, que vai ser o curso de cálculos e dimensionamentos hidráulicos, porque com essa força aqui, eu preciso dimensionar todo o outro conjunto do cilindro. Eu preciso dimensionar esse eixo aqui, ó, o diâmetro desse eixo, para que ele suporte essa força aqui. Eu preciso dimensionar essa haste, e o dimensionamento dessa haste varia de acordo com o tamanho e com o curso dela, porque uma haste curtinha eu posso trabalhar com uma haste de diâmetro menor. Porém, uma haste que vai abrir 2 metros, 2,5 metros, eu não posso trabalhar com o mesmo diâmetro de uma haste. Tem uma série de variáveis aí que influencia no dimensionamento do cilindro. Não é simplesmente calcular a força de abertura. Mas isso é assunto aí para o nosso próximo curso de cálculos e dimensionamentos hidráulicos. E para finalizar, agora você sabe como calcular a força de abertura de um cilindro hidráulico. E na próxima aula vamos aprender a calcular a força de fechamento de um cilindro hidráulico. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu estarei disponível lá no WhatsApp, é só você me enviar uma mensagem.